Graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Estão animados aí? O feriadão. Coisa boa. Queridos, nós vamos continuar as nossas exposições do livro de Neemias, que eu comecei há duas semanas atrás. Fiz uma introdução contextual, levantei as questões do texto ou do livro de Neemias, explorei ele com os irmãos de forma breve, e hoje nós vamos continuar. E eu gostaria de convidar então para que abrisse a Bíblia em Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 11. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados ao exílio e à senda de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era cumprido por ele. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, nós nos reunimos mais uma vez na tua presença. Isso é motivo de louvor e de gratidão em nossos corações, Pai, porque quando nós nos reunimos, certamente é manifestado o teu poder, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, que tem se renovado sobre nossas vidas, Pai. Deus, obrigado, porque nós temos a liberdade de podermos falar e ouvir a tua palavra, Deus. Deus, obrigado, porque nós há tempos para nos guiar, nos orientar conforme o teu querer santo e soberano, Deus. Pai, que o Senhor fale em nossos corações por meio da tua pregação, Deus. Que o Senhor fale nos nossos corações por meio da tua palavra, Deus. Que a tua palavra, Deus, penetre no mais profundo de nossos corações e nos transforme, Deus, para a glória do teu nome. Nós confiamos na tua mão poderosa, Deus. Nós confiamos em ti. Deus, usa teu servo. Apesar de mim, Deus, usa mais uma vez para falar do teu amor, da tua bondade, da tua justiça, da tua grandeza, Deus. Eu confio em ti, em nome de Jesus Cristo. Queridos, quero meditar com os irmãos nesse texto, nesta manhã.
Eu quero começar com uma frase de meu tutor, Reverendo Vilmone Pereira de Jesus, pastor da Igreja Presbiteriana de Niquelândia. Sempre que ele iria falar aos líderes e motivar, ele usava o seguinte jargão: quem quer trabalhar, encontra um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Eu ainda quero encontrar quem é o autor desse jargão. Vou repetir: quem quer trabalhar, encontra um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Acredito que ele tem razão quanto a esse pensamento, pois para trabalhar é preciso encontrar uma forma de começar. Mas quando nós não queremos trabalhar, quando nós não queremos nos envolver, basta uma desculpa e pronto, a gente não vai fazer. Acabamos com qualquer possibilidade de execução de um trabalho frutífero. Outra questão que esse texto aqui vai mostrar, além do trabalho, é a preocupação por parte de um homem. Preocupação que leva o homem a trabalhar para Deus. Isso aqui é a temática, é o enredo da mensagem de hoje. Veremos isso em todo o livro de Neemias e vamos começar hoje no capítulo 1. Eu quero aqui lembrar os irmãos com que tipo de gênero literário nós estamos lidando. Nós estamos lidando com a narrativa. Narrativa bíblica, o conceito dela dentro do Antigo Testamento é mostrar Deus operando na sua criação e entre o seu povo. As narrativas sempre vão glorificar a Deus, vamos ajudar a entendê-lo e darmos o devido valor a Ele. E vemos também um quadro da sua providência e proteção manifestar na vida do homem. Assim também, as narrativas fornecem ilustrações e muitas outras lições que são importantes para a minha vida e para a sua vida. Então, o gênero aqui do livro de Neemias é narrativa. É um contar de uma história de uma determinada época, de um determinado tempo, de um determinado personagem, de um determinado povo. E mostrar Deus agindo. A história do livro de Neemias nos dá a reconstrução dos muros de Jerusalém, feitos pelo próprio Neemias e alguns outros que estavam ali na cidade. Os muros eram uma absoluta necessidade para toda a cidade dos judeus daquele tempo. Os muros davam segurança, era símbolo de segurança, de proteção para o povo naquela época. Uma vez que então o exílio acaba e esse muro, o muro de Jerusalém havia sido destruído, uma vez que o exílio acaba, o muro está no chão, o símbolo de proteção daquele povo está destruído. E Deus então levanta um homem para reconstruir esse muro. E é a partir do capítulo 1 que nós vamos ver a iniciativa de Neemias e as suas lições que devem ser aplicadas para nós nos nossos dias. Neemias, aqui dentro do versículo 2, diz que ele se encontra com um personagem, Hanani, e ele então faz uma pergunta para Hanani. Hanani estava retornando. Pensemos aqui, Neemias está em Suzã. Suzã era a capital do Império Persa. Ele estava ali na cidade do rei, a 1.500 quilômetros da cidade de Jerusalém, e um compatriota dele então retorna de Jerusalém, e ele então faz a pergunta, parafraseando aqui, como é que está a situação em Jerusalém? E Hanani então relata como está, e a partir da pergunta e da resposta é que nós vamos tirar o tema de nossa pregação nesta manhã, do nosso sermão. E o tema é: preocupação gera posturas. Vou repetir o tema: preocupação gera posturas. Como, por exemplo, se envolver o necessário com a situação. Basta você olhar os versículos de 1 a 3 e você vai ver que a preocupação de Neemias o leva a se envolver com a situação do seu povo. Quem era Neemias? Já fez essa pergunta? Em rápidas palavras, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes Longimanus. Essa posição de copeiro era muito importante. Não é diferente de mordomo. Às vezes as pessoas querem associar essa ideia de copeiro aqui com mordomo, mas não é bem por aí não. A posição aqui era maior, pois
para ser copeiro do rei, esse homem precisava ser culto, porque ele iria lhe dar conselhos, iria lhe dar orientações quando o rei o consultasse. Esse homem precisava inspirar a confiança do rei. Esse homem precisava ser honesto, para que quando o rei precisasse dele, o rei pudesse ver nele, ver nele a honestidade e a confiança. Então, observe que ser copeiro aqui não é qualquer posição. Ele era um homem bem conceituado na corte real. Não era qualquer um, ele era culto, ele era um homem bem sucedido e possuía muita influência dentro da corte. Neemias era alguém que estava bem, era alguém estável, estabilizado dentro da corte. Neemias era alguém que possuía um cargo de muita importância e que não fora dado por acaso da parte de Deus. Certamente Deus tinha uma missão para este homem, assim como teve para muitos outros. Eu posso enumerá-los aqui, como José no Egito, na corte também do faraó, né? Como Moisés também. Eram homens que foram colocados em cargos importantes para servir a Deus e ali então a ser instrumento da missão que Deus tinha preparado para eles. Neemias se encontrou com Hanani e nesse encontro ele então demonstra sua preocupação com o povo e pergunta ao amigo como é que estava a situação da cidade. Nessa conversa nós vamos ver a mão providencial de Deus. O que levou Neemias a perguntar sobre o povo que estava lá em Jerusalém? A resposta é que Neemias era um homem escolhido por Deus para resolver aquela situação. Neemias queria saber o que se passava em Jerusalém e com os judeus, pois era um homem atencioso. Sua atenção era tanta que ele queria se envolver o máximo, mesmo que isso fosse doloroso e lhe exigisse ali então um abrir de mãos, largar o conforto, mesmo que isso lhe exigisse responsabilidade. Quando nós nos preocupamos de verdade com as pessoas, nós queremos saber o que se passa com elas. Nós queremos nos envolver, por mais doloroso que seja isso para nós. Não podemos fechar os olhos para os fatos que acontecem com as pessoas à nossa volta. Isso não irá fazer a situação mudar ou desaparecer. Pelo contrário, a situação vai complicar ainda mais, porque você poderia ser um instrumento e não foi. Mas observe que Neemias, a sua preocupação gerou a postura de ele querer se envolver com aquela situação. Aplicando isso para você e para mim, queridos, não fuja de situações difíceis. Não ouça que o seu irmão, sua igreja está passando por dias difíceis e fuja da responsabilidade. Se envolva, se comprometa, assuma a responsabilidade como crente. Um outro exemplo que a preocupação vai gerar uma postura é que Neemias ele se envolveu o necessário para se afligir e orar diante de Deus. Está dentro dos versículos de 4 a 10. Warren Wiersbe, vou fazer uma citação dele aqui, diz o seguinte: aquilo que leva as pessoas a rir ou chorar indica com frequência como é seu caráter. As pessoas que riem dos erros e desgraças dos outros, ou que choram por causa das decepções pessoais insignificantes, são desprovidas de cultura ou de caráter e possivelmente de ambos. Pesada essa citação aqui, pesada essa fala de quando ele está comentando a situação aqui de Neemias, e ele fala sobre isso. Mas aqui ele está mostrando que o envolvimento não deve ser superficial. Quando Deus coloca um peso em nosso coração, nós não devemos tentar escapar deste peso, ou seja, dessa responsabilidade. Esse peso aqui é a responsabilidade, pois se o fizermos, nós vamos perder a bênção. Que bênção é essa? A bênção de sermos instrumentos nas mãos de Deus na vida de outras pessoas.
Neemias mostrou-se semelhante a Jesus em sua disposição de compartilhar o fardo que oprimia os outros. Salmo 69, versículo 9 diz assim: as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Neemias se envolveu, Neemias ele agiu diante da situação. Neemias não somente se compadece dos seus compatriotas, como dependeu de Deus para resolver a situação. Orar é postura de quem manifesta sua dependência de Deus. Neemias era um homem de fé, ele sabia que somente Deus podia ajudá-lo a realizar o trabalho para o qual Deus havia chamado. Outro escritor, George MacDonald, um escocês, falando sobre dependência, sobre ter dependência de Deus, disse as seguintes palavras: em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, fracassa miseravelmente, ou é ainda mais miseravelmente bem sucedido, se ele não depende de Deus. Neemias foi um homem bem sucedido, porque dependeu de Deus. A oração de Neemias manifesta algumas características que a gente precisa notar aqui, dentro do aspecto de dependência. Primeiro, característica, é uma oração que declara louvores a Deus. Quando Neemias usa os dois nomes de Deus em sua oração, ele está expressando, observa que ele fala Deus e Senhor. Quando você vai ali para o hebraico, você vai analisar, ele está usando ali Elohim e Yahvé. Ele usa ele faz um trocadilho, ele vai mostrar ali que Deus é um Deus Elohim, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas, que governa todas as coisas, porque o nome Elohim quer dizer isso, é um Deus que sustenta, é um Deus que está acima de todas as coisas. E quando ele usa Yahvé, ele está falando, esse Deus é o Deus presente, é o Deus que está comigo, é o Deus que se lembra da sua aliança, é um Deus que faz parte da minha vida. É um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. É um Deus que está acima de todas as coisas com poder, mas é um Deus que se preocupa comigo. A oração de Neemias revela isso. A pergunta aqui é: quando nós oramos, nós dirigimos as nossas orações a que Deus? Ao Deus dos céus? Ou ao Deus fabricado por mim e pela minha crença religiosa? Quando eu oro ao Deus que pode todas as coisas, o Deus que se manifesta por meio de sua palavra, por meio das coisas criadas, ou ao Deus que eu crio no coração, que eu penso ser um Deus? Quando nós oramos, nós devemos orar ao Deus dos céus, como Neemias fez, e declararmos quem Ele é. Ele é o Deus que pode todas as coisas, e Ele é o Deus que se preocupa comigo. Se estivermos em grandes aflições e prestes a iniciar uma grande obra, precisamos de grande poder e de grande bondade de um Deus grande. O nosso Deus é forte e é poderoso para nos capacitar a lidar com tudo aquilo que Ele coloca e confia nas nossas mãos. Nós precisamos entender isso, como Neemias o fez. Uma outra característica da oração de Neemias é a oração de confissão de pecados. Observe que aqui a gente está meio estruturando um sistema litúrgico das nossas igrejas presbiterianas, porque a oração de Neemias nos revela isso. É uma oração de confissão de pecados. Deus prometeu abençoar, mas também prometeu disciplinar caso o povo pecasse. Foi o que Ele fez quando Ele mandou isso para o exílio da Babilônia. No entanto, se o povo se arrependesse e voltasse a Deus, Deus os perdoaria. Está lá em Deuteronômio 30 essa promessa. Foi amparado sobre essa promessa que Neemias então se dirigiu a Deus para orar por ele e pela nação. Os olhos de Deus estão sobre o seu povo, os seus ouvidos abertos às suas orações. Observe que Neemias usou aqui o pronome nós e não o pronome eles. Porque ele não falou assim, culpa desse povo, culpa daquela geração pecadora que pecou contra ti, não tem nada a ver com isso não, Deus. Observe que Neemias entendeu que ele fazia parte daquela geração que falhou. E quando ele orou por ele e pela nação. Ele entendeu que ele fazia parte de um povo. Não é diferente de mim e de você não, irmão. O pecado, ele não interfere só na vida de um, não. Ele interfere na vida de muitos quando nós fazemos parte de um povo. O que você faz de errado me afeta. O que eu faço de errado te afeta. E a gente precisa entender isso.
Nós somos corpo de Cristo. Se eu erro, nós pagamos o preço. Se você erra, todos nós pagamos o preço. É por isso que eu preciso confessar os meus pecados, é por isso que eu preciso me arrepender, é por isso que eu preciso viver uma vida digna diante de Deus. Como saber então se Deus nos perdoa? Como sabermos se estamos de fato nos arrependendo? Basta olharmos para a palavra de Deus. E essa palavra nos garante isso. Que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Uma outra característica da oração de Neemias é uma oração que expressava confiança. Neemias confiava no poder de Deus. Esse Deus conhece a necessidade do seu povo. Ele ouve as suas orações e opera com mão poderosa quando o povo dele clama diante dele. Neemias sabia que não tinha força suficiente para reconstruir Jerusalém sozinha, mas acreditava que Deus operaria em seu favor. Confiança. Neemias confiava na fidelidade de Deus. Olha só o que ele diz. Ele fala o seguinte no versículo 10: estes ainda são os teus servos e o teu povo. Ao trazer esse povo para a Babilônia, para destruir Jerusalém e levar o povo cativo, Deus aplicou-lhe a disciplina dolorosa, mas não abandonou o seu povo. Quando Deus repreende, Deus não está abandonando o seu povo, mas Ele está disciplinando, ensinando o seu povo. O povo dele não deixou de ser povo todo bem, mas tem que passar pela disciplina. Neemias sabia disso. Mas depois de todo esse processo doloroso, Neemias recorreu àquele conceito chamado aliança, porque ele sabia que Deus não se esquece da sua aliança. A sua aliança é eterna, perpétua. Neemias confiava que Deus levantaria outras pessoas para ajudar. Ele sabia que ele não ia trabalhar sozinho. Ele sabia que Deus tinha outros espalhados e que Ele iria juntar esse povo novamente, que eles iriam reconstruir Jerusalém. Que ele, ser servo de Deus, não é andar sozinho, mas é andar com Deus e com o seu povo. Isso se aplica a mim e a você como igreja. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar mais juntos para edificarmos os muros novamente. Os grandes líderes não são apenas pessoas de fé que obedecem ao Senhor, mas são aqueles que avançam de forma corajosa e que também têm condições de desafiar outras pessoas para andar junto com eles. Ser líder não é ser centralizador, não é ser aquela pessoa que faz tudo sozinho, mas é aquele que consegue levar o povo de Deus a enxergar que precisamos andar juntos, precisamos caminhar juntos, precisamos edificar as coisas juntos. E por último, o último exemplo em que a preocupação gera posturas é se envolver o necessário para ir ao trabalho da causa. Está no versículo 11, onde eu embaso essa afirmação. Vou repetir: preocupação gera posturas, e essa postura de se envolver é necessária para trabalhar em prol daquele que se preocupa. Alguém afirmou com razão que orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Porém, a fim de que a vontade de Deus se cumpra na terra, Ele precisa de pessoas dispostas a serem usadas por Ele. Efésios 3:20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Preocupar-se e não trabalhar é uma falácia, é uma mentira. Quem se preocupa, trabalha. Para que Deus responda às orações, deve começar aqui, então, operar na vida de quem está orando. Se eu oro pedir a Deus que Ele trabalhe em nós e por meio de nós para nos ajudar e a ver as nossas orações serem respondidas, eu tenho que me dispor, e foi isso que Neemias fez. Enquanto Neemias orava, o peso que sentia por Jerusalém em seu coração tornava-se cada vez maior. A sua visão do que precisava ser feito ficava cada vez mais clara. A verdadeira oração mantém o equilíbrio entre o nosso coração e nossa mente, de modo que o peso que o sentimos não impacienta ao ponto de
de nós irmos lá e destruirmos tudo aquilo que Deus pode fazer, mas me acalma e me faz entender que quando eu oro ao Senhor, Ele está me dando condições de entender o que fazer, como fazer e quando fazer. E entendendo que tudo o que importa é que a vontade dele se cumpra na minha vida e na vida do povo. Neemias planejou oferecer-se para ir para Jerusalém, supervisionar o trabalho de reconstrução dos muros da cidade. Ele não orou pedindo a Deus que mandasse outro. Não, tem outro líder mais capacitado. Manda Hanani, que voltou de lá e com essa situação. Mas ele orou para que Deus o capacitasse e o enviasse. Ele sabia que a tarefa era difícil, ele sabia que a tarefa exigia responsabilidade, ele sabia que era árduo. Mas ele quis se envolver, querido. O copeiro sabia que teria que pedir ao rei para se ausentar. Ele sabia que a palavra de um rei naquela época significava vida ou morte. Se o rei se irasse com ele, poderia mandar matá-lo. Mas o que ele fez? Ele desafiou a situação confiando em Deus. Ele teve fé, ele teve ousadia, porque ele sabia que quem estava na frente do projeto era o grande Deus, e esse o ajudaria até o fim. Neemias teria de sacrificar o conforto e a segurança do palácio pelos rigores e perigos da vida numa cidade em ruínas. No lugar do luxo haveria escombros, e no lugar do prestígio haveria zombaria e maledicência. Neemias deixou para trás o sossego do palácio e assumiu sobre si a difícil incumbência de encorajar um povo abatido a reconstruir o mundo destruído. Deus, quero tocar esse ponto na sua vida. Deus ainda está procurando pessoas que se importam com o seu reino, com o seu nome. Pessoas como Neemias que se importam o suficiente para querer saber os fatos, para chorar sobre as necessidades, orar pedindo a Deus ajuda, e então dispor-se a fazer o que é preciso. Deus está procurando de pessoas assim, amigo. Volta aqui a fala do meu tutor. Lá no início, quem quer trabalhar encontra um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Creio que Neemias buscou a forma de trabalhar, ou seja, ele encontrou um jeito diante do grande desafio que ele tinha. Meu anseio é que você faça o mesmo, Neemias. Que você encontre um jeito de ser eficiente e efetivo no reino de Deus. Você foi salvo, querido, para servir. Vamos juntos desenvolver isso. Deixa eu aplicar isso na sua vida. Você que está aqui nesta manhã precisa ser como Neemias. Você precisa buscar a verdade, até mesmo quando essa situação não seja melhor e exige de você responsabilidade. Sua preocupação deve ser verdadeira em relação ao reino de Deus. Preocupe-se ao ponto de se envolver. Quando você quiser saber uma situação de um missionário, se preocupe ao ponto de você querer ler aquela carta e chorar diante de Deus. Quando você olhar para a situação do pastor Jorge lá na Síria, ainda está no Líbano, não conseguiu nem entrar na Síria, tão difícil que está, chore diante de Deus. Peça a Deus para sustentá-lo, seja verdadeiro, não ore aquela oração superficial, como se você não tivesse nada a ver com aquilo ali. Você tem a ver, é o irmão seu que está lá. Você, homem, mulher, jovem, presbiteriano, bereano, você deve cumprir com a missão que Deus confiou nas suas mãos. Eu não creio que ninguém que está aqui foi chamado à toa para ficar de qualquer forma nesse mundo, não. Você foi chamado para cumprir com a missão. E entenda essa missão, meu irmão, e se envolva com ela. Ore. Comece se envolvendo. Primeiro passo, orando. Nós temos aqui uma vigília. Essa vigília para a gente que quer se envolver com o reino de Deus, que quer se comprometer. Eu creio que todos que fazem parte dessa igreja devem querer se comprometer com o reino de Deus. Confesse seus pecados, assuma seus erros e os erros de sua igreja. A igreja era. O seu irmão do lado se preocupe com ele, irmão. Ore por ele, o ajude a entender.
Cada um que tem um ministério nas mãos, olhe confiando em Deus. Quem faz parte da equipe de música, trabalhe, dependa de Deus, haja com responsabilidade, ajude o seu colega de equipe. Quem trabalha com ministério, GEDOC, grupo de casais, ministério infantil, juniores, adolescentes, enfim, todos os nossos ministérios, diaconato, presbiterato, vamos nos envolver ao ponto de nós entendermos que Deus vai agir, está agindo, vamos confiar, vamos depender, vamos trabalhar. Nós somos chamados para isso. Nós temos ferramentas nas nossas mãos. Deus nos confiou essas ferramentas. Você, crente presbiteriano, todos nós, Deus nos chamou para reconstruirmos vidas, muros de proteção que estão destruídos pelo pecado e por Satanás. Deus te chamou e me chamou para fazermos isso. Tem muita gente destruída, e Deus nos chamou para nós reedificarmos esses muros. Vamos nos envolver, vamos trabalhar, vamos militar, vamos orar e vamos chorar diante de Deus para que Deus nos ajude a reconstruir essas vidas. Tem gente precisando de Cristo Jesus, irmão. E eu e você fomos chamados para alcançar essas pessoas. Meu vizinho, meu parente, meu primo, meu colega de trabalho. Nós conhecemos pessoas que estão minadas pelo pecado, destruídas pelo diabo, acorrentadas, precisando ter um muro de segurança em suas vidas, erguidos. Você foi chamado para reconstruir esses muros. Vamos orar. Fique de pé. Senhor nosso Deus, está a tua igreja, Deus, que está o teu povo, que este sermão, Deus, que essa pregação da tua palavra nos incomode, a começar em mim, Deus. Deus, que o Senhor me confronte, Deus, que o Senhor me modifique, que o Senhor me transforme, Deus, e que o Senhor faça isso com os meus irmãos, Deus. Que cada um que está aqui nesta manhã, Deus, seja modificado pelo teu poder, Deus, pelo poder da tua palavra. E que o Senhor nos faça envolver e nos preocuparmos uns com os outros, Deus. Que o Senhor nos faça realmente querer depender do Senhor, Deus, para executarmos a obra, a missão que o Senhor confiou nas nossas mãos. Deus, eu creio que o Senhor chamou a igreja presbiteriana da Bereia, Deus, para trabalhar, para te servir neste mundo, para marchar, Deus, sobre os exércitos do inimigo, Deus, e fincarmos as bandeiras da vitória em Cristo Jesus, e na vida das pessoas que estão lá fora padecendo, Deus. Deus, desperta essa igreja, Deus, perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa os meus pecados, Deus, limpe-nos com o sangue de Cristo Jesus, nos purifique para a glória do teu nome, Deus. Deus, seja com cada um, dê alegria, Deus, dê esperança, dê perseverança para que esses irmãos caminhem, desempenhem bem o ministério que o Senhor confiou nas suas mãos, no nome de Jesus Cristo.